pessoal! Espero que esteja tudo incrível com vocês. Turma, na nossa análise semanal de hoje, né, que vai do dia 23 amanhã até a sexta-feira 27, a gente vai ver os seguintes pontos, pessoal. Os pontos da semana passada, né, no nosso querido índice, os pontos para essa semana e o nosso tradicional calendário semanal. Os principais pontos do mini índice e o tradicional calendário semanal vai começar a análise semanal. Turma, vamos começar com os pontos da semana passada, pessoal. Aqui tá, né, a região superior, o ponto central e a região inferior, turma. Vamos ver como ficou no índice. Pessoal, esse candle aqui é de segunda-feira, né, dia 16. E como vocês podem observar, turma, o candle que tem o maior corpo em relação ao pavio é o de quarta-feira, esse candle aqui do dia 18. Todos os outros candles, turma, todos esses 5 candles, tá? Porque tá no gráfico diário, tem pavio maior que o corpo. Olha só esse candle aqui de sexta-feira, turma. A quantidade de pavio que tem em relação ao corpo, turma. Então, com exceção do candle de quarta, esse candle aqui, todos os outros têm um pavio maior que o corpo. Neto, e o que isso significa? Turma, além de volatilidade, significa uma certa indecisão. Então, turma, o nosso querido índice, ele ficou, né, de certa forma, lateral, mas em um range muito grande. Eu vou pegar daqui, tá, turma, se vocês me permitem, até o nosso ponto central. Então, ele ficou numa região de lateralização de cerca de 4.500 pontos, tá bom, turma? Neto, em relação ao cenário da semana passada, turma, em relação ao cenário, eu vou puxar a caixinha verde. Deixa eu pegar aqui a nossa caixinha verde. Foi novamente o cenário 2, tá, pessoal? Como vocês podem ver, né? O índice ficou entre a parte inferior da nossa região superior e o nosso ponto central. Vou só puxar de volta aqui, porque ele está em cima do candle da sexta. E o nosso ponto central, ele nem chegou próximo da nossa região inferior. Então, o índice ficou dessa zona aqui até aqui. Então, claramente, o índice fez o nosso cenário 2. Turma, vamos conferir os pontos para essa semana? Para essa semana, turma, nossa região superior vai estar do 187.840 até o 184.060, tendo como média da região superior os 185.950. Aqui, turma, toda essa região aqui, ó, todo esse retângulo rosa é a nossa região superior. E aqui no 185.950 é a média da nossa região superior. O nosso ponto central, pessoal, vai estar no 179.310. Aqui, turma, nessa linha azul aqui, no 179.310 é o nosso ponto central. E a nossa região inferior vai estar entre os 174.560 e os 170.780, tendo como média da região inferior os 172.670. Aqui, turma, toda essa região aqui é a nossa região inferior e aqui no 172.670 é a média da nossa região inferior. E aí, Neto? E aí, turma, que a gente vai traçar, né, mais 2 cenários. Antigamente, para quem acompanha o vídeo há mais tempo, eram 3. Agora eu reduzi para 2, porque a gente precisa aumentar a amplitude, né, das nossas regiões importantes. E se você quer saber
como utilizar o ponto central, né, que é o primeiro vídeo sobre as zones, as nossas regiões importantes, tem vídeo aqui no canal, tá bom, pessoal? Então, turma, vamos traçar, né, tradicionalmente o nosso cenário 1, que é o quadradinho amarelo, e eu vou colocar daqui, ó, pessoal, da região dos 190 mil, 189, 190 mil, até a região dos 169, 170 mil é o nosso cenário 1. Então, vou reforçar, pessoal. O nosso cenário 1 fica da região dos 190 mil, 189 mil, tá? É uma região, até a região dos 169 mil, 170 mil. Neto, é um range muito grande. Pessoal, mas veja o quanto o índice andou na sexta passada e na quinta passada, mais de 5 mil pontos. Então, por isso que o nosso cenário 1 é esse range grande, tá bom, turma? Pessoal, agora a gente vai traçar o nosso cenário 2, que é o verdinho. O verdinho, pessoal, vai estar da região da média superior, da região da nossa média da parte inferior, da região inferior, da zona inferior. Então fica aqui, dessa região, tá, pessoal, em torno dos 185, 186 mil, tá? Aqui, ó, essa região aqui, até a região dos 173, 172 mil, aqui. Esse é o nosso cenário 2. Então, caixinha amarela, cenário 1, caixinha verde, cenário 2. Pessoal, o índice está com muita volatilidade, tá? Então, o nosso cenário 2, por incrível que pareça, é um range curto, tá, pessoal? Como vocês podem ver, ó, esse candle aqui da quinta-feira, do dia 19, o índice andou quase 6 mil pontos, andou 5.760. E ele, pessoal, dois candles desse, praticamente ocuparia todo o nosso cenário 2. Isso só para vocês terem uma ideia. Esses cenários é para uma perspectiva de uma semana inteira. E em 2 dias o índice pode trabalhar toda a faixa do cenário 2 tranquilamente devido à alta volatilidade e aos movimentos de amplitude extensa que o índice está fazendo, tá bom, turma? Então, cuidado, tá? Neto, e como é que eu vou usar as zones? Aí, turma, você vai ter que assistir o primeiro vídeo, tá bom? Da nossa iZone, que eu falo exatamente sobre o ponto central, tá bom, turma? Lembrando que eu também faço análises pro dia, tá? Então, praticamente todos os dias eu posto no meu X, antes da abertura do mercado, quais são os pontos pro dia, mas os pontos pro dia, pessoal, eles respeitam os pontos para a semana, tá? Que a semana, óbvio, vai ter uma amplitude maior e o dia vai ter uma amplitude menor, mas para quem já assistiu o primeiro vídeo das iZones e já sabe o que fazer em relação ao ponto central, os pontos para o dia ajudam bastante. E agora a gente vai para o tradicional calendário semanal, turma. E na segunda-feira a gente tem, né, o Boletim Focus, também tem CPI e Core do CPI lá no Japão, turma. Na terça, pessoal, a gente vai ter a ata do Copom, né? Mais uma vez, eu aqui na tela cheia. Para falar para vocês que as nossas análises da semana passada estavam certas. Eu falei, né, que eu acreditava na manutenção da taxa de juros lá nos Estados Unidos e o Federal Reserve
manteve a taxa de juros lá nos Estados Unidos. E eu falei que eu acreditava num corte de 0,25 na nossa taxa básica de juros aqui, também conhecida como Selic. Pessoal, aqui de volta ao nosso calendário, então a ata do Copom pode movimentar o mercado porque pode sinalizar, né, as perspectivas para a próxima reunião. Também vai ter os PMIs, pessoal, industrial de serviços e composto, lá dos Estados Unidos. Na quarta, a gente vai ter CPI e core do CPI na Inglaterra, confiança do consumidor aqui no Brasil, estoques de petróleo bruto. Na quinta, turma, a gente vai ter IPCA 15, reunião do Conselho Monetário Nacional, pedidos iniciais por seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, decisão da taxa de juros lá no México. Na sexta, turma, a gente tem IGPM aqui no Brasil, investimento estrangeiro direto, taxa de desemprego. Tá, turma? A gente vai observar se vai se manter, né, os números atuais, que já são números muito baixos, ou se vai ter um aumento nesse número, tá bom, turma? Taxa de desemprego também, mas agora lá no México, turma. E é isso, pessoal. Quero muito agradecer por vocês terem assistido. Peço a gentileza para que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, ative as notificações. Turma, é fundamental também para vocês nos ajudarem aqui do lado de cá e vocês compartilhem o vídeo. Eu sei que a análise semanal, como foca muito em calendário e índice, as pessoas, né, não costumam acompanhar, é um público muito específico, mas compartilhe, né, vai que desperte o interesse em alguém. E também a gente tem outros vídeos aqui no canal, importantes também para quem quer se aprofundar no mercado de capitais, turma. Pessoal, o meu X é @netoalves com 2 T's, BR, tá bom? Para quem quiser os pontos, né, as zones, as regiões importantes para o dia antes da abertura do mercado futuro, tá bom, turma? É isso, pessoal. Uma excelente semana para todos vocês. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima análise semanal. Forte abraço, turma!